Sou Silvia e vim te convidar para um assunto muito importante, que é a intervenção junto a uma pessoa com dependência química, né? Qual é o caminho, como você tem que fazer, o que você está passando. E eu componho, junto com outros profissionais, uma rede de sustentação para que você percorra esse caminho, que é o caminho da recuperação. A primeira forma da gente passar um recado de uma forma clara é uma imagem. É uma imagem que diga e que fique muito claro para quem está me ouvindo o momento que ela está. Eu vou chamar de o grande nevoeiro, né? Quando eu constato que aquele meu parente, que aquela pessoa que eu amo, ela realmente tem um problema, nós temos um problema, a sensação é que eu estou num nevoeiro. E quando eu estou num nevoeiro, parece que qualquer caminho é caminho. Qualquer coisa me tira daquele lugar, o que não é uma verdade, né? Na maioria das vezes, quando eu pego um caminho que eu não estou entendendo, que eu não sei para onde vai, normalmente eu me afundo mais. E eu começo assim explicando que olha o erro estratégico que a gente, quando está no nevoeiro, a gente comete. Enquanto família, né? Enquanto pessoa que está cuidando, olhando para aquilo que está num caos. Eu delego para uma pessoa que não tem controle a solução, o controle. Eu digo para essa pessoa assim, se você resolver a sua dependência, a minha vida volta ao normal. Se você parar de beber, se você parar de usar droga, reestabelece a nossa gestão financeira, restabelece a nossa gestão moral, restabelece a harmonia nessa casa. Ou seja, pensa comigo, como é que eu posso dar a solução dos meus problemas para alguém que não está conseguindo resolver os problemas da própria pessoa? Então, quando eu estou no nevoeiro, o meu desespero faz com que eu creia e queira acreditar em solução mágica. E não vai ser assim. Isso não vai dar certo. A primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso depender de um dependente para restabelecer a minha sanidade. Não vai dar certo, né? Isso vai dar ruim. Então, a primeira coisa que a gente precisa para não cometer esse erro estratégico quando eu estou no nevoeiro é formação e informação, porque é isso que vai me dar suporte. Porque na hora que eu estabelecer algumas regras, por exemplo, já não dou mais o controle pro meu ente, pro meu marido, já não dou mais a chave de casa, já não dou mais dinheiro, já não dou mais aquilo tudo que era de alguma forma facilitador. Quando eu interrompo isso, você acha que do outro lado a pessoa vai falar, bacana, você me ama, muito obrigado? Não vai ser assim. Vai ser um bombardeio para que se reestabeleça o caos de novo. Então, nesse momento, quem segura essa pessoa, esse familiar, na intervenção? Tem que ser alguma coisa muito forte. Tem que ser alguma coisa com muita segurança. Porque esse sujeito, esse familiar, ele está fraco. Ele está com medo. Ele já tentou vários caminhos. E aqui, na dependência química, a gente, e etílica, né, vamos falar do alcoolismo, né, não existe plano B, C, D e E. Existe o plano A, porque o plano B é óbito. É óbito ou da pessoa, ou da família, ou do casamento, ou da renda, ou das crianças. É óbito. Então, a única coisa é como daqui para o Rio. Eu tenho que pegar uma estrada. Eu não posso me desviar, porque vão existir um monte de empecilhos, de bloqueios, né? Bloqueios que às vezes o dependente traz, a situação traz. E no meu medo, se eu não tiver com esse amparo dessa rede de apoio, o que eu faço? Eu me assusto, eu duvido no meu caminho e eu vou tentar o quê? Vou tentar um desvio, vou tentar contornar.
Não existe contorno na dependência. Não existe desvio na recuperação. Então, a primeira coisa, quando eu vou falar de fundamento da intervenção, ou seja, o que um familiar, eu vou falar familiar porque pode ser pai, mãe, esposa, filho, pode ser qualquer pessoa. Quando eu vou falar de intervenção, eu preciso falar de força, eu preciso falar de determinação, eu preciso falar de confiança. Eu pego um caminho e eu sei aonde eu vou dar. Eu não sei quando, mas eu sei onde eu vou dar. Então, nada me tira daquele caminho. E essa rede de apoio feita pelos psiquiatras, por nós psicólogos, pelos grandes grupos de apoio de formação de pais e os próprios grupos de acompanhamento, né, da própria dependência, seja os vários grupos que existem, eles têm um saber que é o que vai me sustentar, vai me dar amparo por trás. Porque eu, enquanto familiar, estou vendo aquilo pela primeira vez, mas essa turma aqui, ó, da rede do apoio, vai me dizer o que eu vou encontrar. E quando eu tiver medo, essa rede vai me sustentar. Não tem magia, tem uma força enorme de pessoas que estudam há muito tempo, de pessoas que acompanham trajetória há muito tempo. A rede de apoio é ela quem vai me dar uma sustentação para a grande jornada que eu tenho, né? Então, vamos de novo naquela figura de linguagem. Eu estou num nevoeiro, né? Eu preciso desesperadamente de uma saída. Não, você não precisa de desespero numa saída. Você precisa de formação e informação, porque senão você vai pegar um caminho errado. Qual é o caminho errado? O primeiro é não entender, que eu chamo de um erro matemático. Como que 50% pode trazer solução para 100%? Quer dizer, como que eu, familiar, vou fazer, vou acontecer, eu garanto que eu vou dar alguma chance de restabelecer aquela família, ou aquela relação, ou aquela sanidade só com 50%? Ou achar que se a pessoa for para um tratamento e ela fizer o tratamento, fizer lá o controle, 100% de felicidade para todos nós. Oi? Tá errado. A conta não fecha. 50% só podem garantir 50%. Então, quando eu tô no nevoeiro, algumas coisas eu preciso mudar de pensamento. Preciso entender que eu estou numa situação em que eu preciso de formação e informação. Porque é ela quem vai me dizer, é essa equipe, é essa rede de apoio quem vai me sustentar. Eu preciso ter clareza de que não existe felicidade só porque eu decidi que vamos procurar ajuda. Não. Meu caminho de recuperação, seja eu familiar ou seja eu paciente, doente, é longo e é cheio de pedra. Não vai ser biscoito, não vai ser facinho, né? E eu preciso entender que a minha jornada é longa. Então, tendo algumas desses princípios, eu ainda estou no nevoeiro, mas eu já não estou mais em desespero, né? Eu não estou vendo a chegada, mas eu sei que eu estou no caminho certo e nada me desvia. Nada me leva a acreditar em caminhos alternativos, em encurtar caminho, em desvio. Não existe isso. Não existe na recuperação facilidade, né? Então, a família tem que estar muito alinhada com a sua própria sanidade. Então, primeiro, eu familiar, tenho que chamar para mim a responsabilidade do meu controle financeiro, do meu controle emocional, do meu controle moral. Ele me pertence, ele não pertence ao outro, né? Quando a gente tem, por exemplo, o ciúmes etílico, né?
que é uma consequência do uso abusivo e constante, né, do álcool, quantas pessoas tentam a pessoa em surto etílico de ciúmes, ou seja, tá para lá de Marrakech, fica negociando, dizendo, não, você não viu, tá certo, veja como eu tô fazendo. Tenta negociar aqui, ó. Não fecha essa equação. Não bate. Como é que eu dialogo com alguém que não tá me ouvindo? Que nem tá me vendo? Ah, porque você fez isso, que me levou a crer que você está me traindo. A pessoa tá vendo delírios, coisas que ela imagina. Você acha que o seu argumento vai resolver a questão? Não. O que vai resolver a questão é o seu impedimento que essa pessoa avance sobre você. É isso que vai começar. Eu não sei se a pessoa vai se curar do álcool, eu não sei se a pessoa vai ficar boazinha, mas eu sei que você não vai ser mais agredida e se permitindo ficar naquele lugar. Então, falando assim, o que significa? Que no nevoeiro eu tenho que construir dia após dia a minha recuperação enquanto familiar. Ela não vai vir porque eu conversei um dia com a psicóloga ou com o médico. Ela não vai vir porque um dia eu li alguma coisa interessante. Ela vai vir no exercício diário da sanidade, que ao longo de muito tempo foi se perdendo. Outro ponto que tem que ser trazido à luz é a higiene da relação, né? Quando a gente está trabalhando com cura, a gente tem que tirar a palavra dependência do centro das nossas vidas. Eu dependo de você para que restabeleça a minha vida. Eu dependo de alguma estratégia para resgatar alguma coisa. Você é dependente de uma substância. Tirar a palavra dependência do centro da vida das pessoas envolvidas é apurar visão, é a higienização. É como numa faxina, né? Quando a gente está com tudo muito bagunçado, o que é a primeira coisa que a gente faz? Tira a roupa do chão, começa a dar destino. Então, eu vou organizando e compartimentando tudo o que tem que ser feito, né? Não vou entrando com mangueira que nem uma louca dentro de casa, né? Primeiro eu preparo aquilo antes da grande limpeza. Eu preparo a residência, eu preparo as pessoas, eu preparo em pequenos detalhes a grande mudança que vai estar ali na frente, né? A ideia de higiene, ela é muito importante para a nossa vida, porque a gente se mistura. O problema do outro é meu problema. Se eu fizer uma solução, eu impacto a vida do outro. Não fecha a equação, né? Não dá. A gente está falando de higiene, a gente está falando de separações. O que cabe a cada um, o que é responsabilidade de cada um. Outra coisa muito importante também, quando a gente está começando a primeira etapa da nossa viagem, que está num nevoeiro, que é literalmente um nevoeiro, é a gente ter essa perspectiva de que não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra, e que eu tenho que ser forte nesse caminhar. E para aquele discurso que às vezes, infelizmente, a gente ainda ouve, se a pessoa que tem um problema, como é que eu posso ajudar? Eu familiar, ou eu parceiro, como é que eu posso ajudar? Não tem nada a ver comigo. Tenho um exemplo bem bacana que está aparecendo muito nas mídias agora, que é a questão da obesidade mórbida. Então me responde, se a gente tem um paciente obeso, mórbido, significa que ele não levanta da cama, ele não tem locomoção. Como é que o alimento chegou até ele? Alguém levou, né? E levou por quê? Porque queria ver a pessoa mais obesa? Não. Ela levou por uma série de sentimentos equivocados sobre aquela pessoa. Eu vou dizer que a empatia, aliás, não vou ser eu que vou dizer, a rede de apoio já vem dizendo isso há muitos anos, que a empatia do parceiro, que a gente chama de
codependente, ela é equivocada. Porque ela vê um ceder infinito, uma negociação, um medo de perder a pessoa, faz com que ela faça quase que o oposto do que é sugerido na recuperação. Eu espero que você tenha se sentido acolhido com as explicações que eu passei para você sobre a nossa expertise. Espero que você entenda, espero estarmos juntos nessa caminhada. Você não está sozinho, precisa de força e nós vamos dia a dia construindo essa força com você, né? Rumo à recuperação, rumo à higiene da relação, rumo à sanidade que vem com a gestão moral, com a gestão financeira, com a gestão espiritual, que vai ter que ser reconstruída. Porque não tem almoço grátis, né? Se eu tô num caos, se eu tô numa bagunça, tá bagunça para todos os lados. E nós estamos juntos. E vamos embora. Vamos trabalhar.